Eu tenho muito orgulho da minha categoria, tenho muito orgulho de ser professora. Todas as conquistas que nós temos, todos os benefícios, inclusive o nosso contra-cheque, é fruto do trabalho, né? Da luta de muita gente, de nós, né? Eu me sinto parte da construção dessas conquistas. O Simpro é um sindicato muito respeitado, e é respeitado porque tem uma categoria forte, que tem uma categoria participativa. A categoria que mais luta aqui no Distrito Federal, tanto que somos referência para os movimentos de um modo geral aqui no Distrito Federal, em Goiás e até no Brasil. Quando nós lutamos por melhores condições de vida, por melhores salários, estamos lutando por uma educação melhor para os filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras, por uma educação melhor para os nossos filhos. Nós que temos orgulho de colocar os nossos filhos e filhas em escola pública. Não é nada fácil, não é tranquilo, não são férias, né? E eu acho que você tem que deixar um pouco de lado, quando você vai fazer a greve, você tem que ter isso. Você para um pouco os seus planos pessoais, você para um pouco a sua vida pessoal, tem muita coisa envolvida. Em 2002 a gente veio para uma greve, no primeiro semestre ainda, passados acho que quase 2 anos da greve anterior. Naquele momento a gente está novamente passando pelas mesmas situações, congelamento, achatamento salarial, e diante desse quadro a gente precisa de novo fazer uma caminhada que é a da greve. Foi uma greve relativamente longa. Era uma perseguição muito grande, né? E o governo na época se mostrava assim muito firme nas posições dele, de não conceder aumento salarial, mesmo porque estava numa situação de que o próprio governo federal também não tinha espaço para as categorias fazer suas reivindicações, né? Eu acordava e levava café da manhã, pão, garrafa de café, leite para quem estava lá acampando, né? E aquilo ali só fortalecia a gente mesmo, para a gente continuar no movimento, continuar mesmo ali firme, até a gente conseguir aquilo que a gente pretendia, né? Teve um momento que nós, um momento, diria assim, de fechamento, né? Em que nós planejamos, invadimos o tribunal e ao mesmo tempo invadimos a catedral, e aí aconteceu a greve de fome, né? Essa greve, se não me engano, ela durou 54 dias, né? E a gente já estava assim no limite, né? Tentava de tudo para chamar para uma negociação, e o governo se recusava, e a gente já com salários cortados, né? Endividados, tendo que fazer empréstimo. Ninguém vai feliz, né? Eu vou fazer uma greve de fome. Mas aquele momento exigia um ato mais drástico, e eu, como cidadã, como professora, eu sou da carreira professora, me senti bem assim no dever de fazer algo assim mais forte. Afinal de contas, a greve de fome ela implica, né, na questão da saúde, né? Nem todo mundo está disposto a, né, se massacrar dessa forma, né? Mas aí quando eu vi que tinham poucas pessoas, né, e aí eu falei, não, eu também vou aderir. Eu não vim aqui para isso, mas o espírito de solidariedade, o espírito de combatividade se apossou de mim. Eu falei, não, vou participar. Fiquei lembrando das coisas, das lutas mesmo por conta que eu me considero uma guerreira, né? Por conta da raça, por conta de mulher pobre, negra, da favela, tem aquela coisa toda, assim, a gente fica lembrando de situações, assim, da minha vida mesmo, da minha própria vida. Não é justo os meus colegas estarem aqui e eu sair e não participar. Então, foi nesse momento que eu decidi. Quem não foi preparado acabou aderindo à greve de fome, em solidariedade aos companheiros, né, que estavam lá. A cada dia que a gente ia, que a gente via aqueles nossos companheiros lá aguerridos, né, que estavam dando de si, da sua saúde, em prol de toda essa categoria, de toda a luta, aquilo ali me fortalecia e me estimulava a contribuir, a permanecer na luta, a permanecer no movimento, a permanecer ali na greve. A gente sabe que tem pessoas que dão para trás.
Dizem assim, não, isso aqui é demais para mim. Não é assim não, na teoria era uma coisa, agora é outra. Eu não. Eu vi que a coisa estava danada mesmo, que era aquilo ali, era aquela linha que eu queria seguir. Toda luta, ela é vitoriosa do ponto de vista da estratégia, da organização, da consciência, da mobilização, do fazer. Quer dizer, eu conquisto, eu avanço a partir da luta, né? Em 2007 nós fizemos várias mobilizações, foi onde nós construímos o nosso atual plano de carreira, que é a Lei 4.075, e deu assim um certo fôlego, porque nós conseguimos vincular, pelo menos 2 anos, o índice do Fundo Constitucional, mesmo fazendo uma greve em 2009, mas nós conseguimos manter o artigo 32 lá do nosso plano de carreira, que fala sobre a questão dos reajustes salariais da nossa categoria em cima do índice do Fundo Constitucional. Nós fizemos greve de 2 dias, greve por tempo determinado, e tivemos avanços. Fizemos paralisações com esses objetivos, mobilizamos muito a sociedade, fizemos uma ampla campanha, conseguimos, a meu ver, mostrar para a sociedade que nós estávamos no caminho correto, e o governo só atendeu porque ele viu que a comunidade estava do nosso lado. O que realmente norteou, se a gente pode chamar assim, foi exatamente a possibilidade de você mexer na estrutura da carreira. O plano de carreira ele é crucial para a vida de qualquer trabalhador, né? No nosso caso aqui, ele que determina os nossos direitos e vantagens, enfim. Então, o plano de carreira foi que foi o carro-chefe, digamos, desse movimento. Era a possibilidade de ganhos através do plano de carreira. Nós fizemos uma pressão grande, acho que nós usamos uma estratégia correta, que foi pressionar o governo até o limite, né? E conquistamos um plano de carreira que avançou tanto do ponto de vista institucional quanto do ponto de vista financeiro. O governo assim, reconhece que a gente avançou, então ele achou que cedeu demais e depois não quis cumprir o acordo. Mas nós conseguimos mostrar que valia a pena lutar por aquele plano de carreira, colocar o artigo 32, que era o artigo que garantiu o reajuste do fundo nos próximos anos, que isso ia dar uma retomada no nosso salário, e nós conquistamos sem fazer greve. Então, para nós, 2007 foi fundamental. Fizemos uma greve de 48 horas no ano de 2008 para garantir do governo a regulamentação do plano de carreira, que não estava regulamentado, e também a preparação para uma greve possível em 2009, porque o governo, na época, já se colocava que não iria cumprir o repasse do Fundo Constitucional para os professores. Aí nós tivemos que, naquele ano, já organizar 48 horas de greve, já com a preparação para 2009. Foram 16 dias, parece um espaço de tempo curto, mas de muita resistência e dureza, porque à época o governo Arruda optou pela disputa, pelo enfrentamento e não pela a negociação efetiva para resolver. Então foi talvez uma greve curta, mas bastante intensa e que nos exigiu muito. O governador, à época, tinha 20 deputados da Câmara na sua mão, votavam ao seu favor. Esses 20 deputados votaram por uma lei de congelamento de salário dos servidores públicos. Tinha a mídia toda controlada na mão dele, com o Correio Brasiliense, a TV Globo, pautando assuntos que interessavam ao governo, e a popularidade do governo batendo lá nos tetos de 80% de aprovação. É uma greve que começou de um tamanho que foi crescendo, na medida em que a mobilização ia avançando, e que nós conseguimos mobilizar toda a sociedade, né? Nós conseguimos envolver Câmara Legislativa, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Seção do Distrito Federal, conseguimos envolver alguns setores
da igreja, conseguimos envolver a sociedade civil para que desse solução a essa greve. Os pais, as mães, todo mundo buscava uma faixinha para colocar na sua janela, na grade, no muro de casa. No caso dos familiares da comunidade escolar, eles colocavam "essa família apoia a luta de professoras e professores". E no caso da categoria, sou professora e quero respeito, quero que se cumpra a lei, sou professor, quero respeito, quero que se cumpra a lei. Foi um movimento muito forte e derrotou o governo, conquistando o índice do Fundo Constitucional, reconhecendo o índice do Fundo Constitucional como índice de reajuste dos nossos salários. As bandeiras principais hoje é a questão da isonomia com as demais categorias, que não se permite que a área essencial para o desenvolvimento do país, que é a educação, o professor receba um salário menor do que as demais categorias. Além disso, tem o plano de saúde, né? Os professores têm uma carga de trabalho exaustiva e o nível de adoecimento da categoria é grande. E eu acho que a gente tem muita coisa a ser reconstruída, entendeu? Em termos de estrutura de escolas. Nós tivemos agora a aprovação da lei, do projeto de lei da gestão democrática, né, que vai dar um novo encaminhamento nas escolas, com direções, né, que serão eleitas por professores, pela comunidade escolar, de um modo geral. Material didático, estrutura física, quadras cobertas, salas de aula com arejamento adequado, iluminação adequada. Se você for em qualquer órgão público, você vai ver lá tudo limpinho, móveis novos e tal. Quando eles não querem aqueles móveis, mandam para a escola. Então, a doação é o resto daquele, a gente recebe o lixo, então vamos doar isso aqui para a escola. Então, é um ambiente que geralmente é feio, a estrutura, a escola está feia, né? As salas superlotadas, excesso de alunos por turma, falta de equipamentos e instrumentos pedagógicos, né, recursos pedagógicos adequados para atingir tantos alunos, né? Eu fui diretor de escola há muitos anos, então uma coisa que eu tinha sempre na escola, quando você consegue formar uma equipe muito boa de trabalho, você perde a equipe para um tribunal, para a polícia, para uma série de órgãos que oferecem condições salariais muito melhores que a nossa. Nós ainda temos um grande número de contratos temporários em cargos efetivos, que é um prejuízo para a escola pública, né, e traz outros problemas. A gente precisa que realmente seja um compromisso do governo a contratação dos concursados. Nós somos uma categoria que a gente chega em todos os lares, praticamente, do Distrito Federal. Em cada casa, em cada família, tem um aluno ou tem um professor, né? Uma professora, uma aluna. Então, quer dizer, a nossa ingerência na sociedade é muito grande, o nosso papel é muito importante. E, portanto, nada mais justo do que sermos remunerados de acordo com a nossa importância, entendeu? Não dá para falar de qualquer outra coisa sem antes falar da valorização do magistério público do Distrito Federal, que passa pela restauração do plano por um salário decente, condições de trabalho e outras questões mais. Estamos sendo injustiçados em relação a outras categorias, que têm o mesmo nível de formação e um salário muito maior. Aí é uma questão de dignidade à família. Não tem condição de a gente ver que nós poderíamos e estudamos para isso, para ter uma remuneração melhor dentro deste empregador, que é o governo do Distrito Federal, e não temos. No período de campanha eleitoral, o governo colocou no seu programa atendimento das reivindicações históricas dos professores e professoras. Cito, por exemplo, o item 13 do programa de governo do Partido dos Trabalhadores. O que diz o item 13? Que 25% do Fundo Constitucional seria aplicado na educação. E hoje essa realidade não bate. Hoje é aplicado na educação dos recursos do Fundo Constitucional abaixo de 22%. Também no item 13, o governo diz que vai aplicar 10% do PIB local na educação. E hoje o que se percebe é que esse índice está abaixo de 4%. Nós temos uma bandeira, e que aí não é só uma bandeira dos trabalhadores em educação, mas que deve ser uma bandeira de todo cidadão e toda cidadã brasileira, que é o PIB, sair do que é hoje, que está em torno de 5%, tem a proposta do governo de 7%, mas o que nós reivindicamos, o movimento sindical,
e alguns parlamentares de passar para 10% do PIB para a educação. Isso significa que nós teremos, de fato, um recurso grande, né, volumoso, para ser aplicado na estrutura da educação pública. Não só em salário de professores, mas em construção de escolas, em equipamento para as escolas. Então, esse recurso faz com que o Brasil, de fato, possa crescer a partir da educação. A gente tem uma pauta extremamente intensa, não só uma pauta corporativa, mas uma pauta de educação aqui que precisa ser resolvida e que o governo atual ainda não conseguiu dar respostas a contento, não conseguiu avançar naquilo que ele se comprometeu com a categoria que faria. Porque a gente sabe que a greve, ela é um direito legítimo do trabalhador. É o último recurso. A gente só usa a greve, só faz a greve quando esgota-se todas as possibilidades de negociação. Mas a greve, ela mexe muito com o emocional da gente. Porque a gente sabe que é uma guerra, é uma luta, e essa luta só a gente tem que ter coragem mesmo, enfrentar, e é a união mesmo que que leva a nossa vitória. Eu acho que o caminho não é outro. É esse, a gente se mostrar, estar sempre presente ali, né, e dizer, né, aos governantes, à sociedade, que a melhoria da educação depende, sim, do nosso trabalho, do nosso esforço, principalmente da nossa luta. A luta não é minha, que estou na militância, não é do grupo de delegado sindical, não é do grupo da diretoria do Simpro. A luta é de responsabilidade de todos os professores que estão em sala de aula, que estão compondo, né, as coordenações das escolas, as equipes de atendimento especializado. Então, a luta é de todos. Os governos, eles passam, a categoria permanece. Então, isso que importa, e nós queremos deixar esse legado para a educação e tal. Daqui a alguns anos, falar, olha, nós estamos numa situação melhor, nós fizemos parte dessa história, né? Se os aposentados não lutarem, eles poderão perder a paridade. E quando eu falo perda da paridade, é para os aposentados hoje e para os aposentados futuros. É para que a gente aposente com um salário decente, com um salário que dê o mínimo para a gente ter uma vida digna. Eu queria mais para a educação, muito mais do que está fazendo. E me respeito à categoria. Uma categoria que tem uma importância social e que tem nas mãos diariamente mais de 600 mil pessoas. Então, nós estamos na contagem regressiva, escolas receberão material, o nosso movimento é que vai pressionar o governo e que vai fortalecer a direção do Simpro, o processo de negociação tem que ser retomado, e o que fará com que esse processo seja levado a sério é o movimento dos professores lá dentro da escola. O professor, quando vai para a rua, ele mostra a força que ele tem, e acho que todos os governos sabem disso, sabem o poder e quão aguerrida essa categoria é. Eu penso que os pais terão que vir, os professores terão que chamar esses pais, e eles têm que vir para a nossa luta. O governo vai ser pressionado, não é só por professores, é muito mais pela comunidade. A comunidade é fundamental. O dia a dia da escola, ele é passado para o governo é o termômetro. Então, é esse ambiente que vai fazer com que o dia 8 a gente realmente possa ter uma Assembleia vitoriosa. Dia 8 de março é o dia decisivo, e se o governo até lá não apresentar uma proposta que venha dialogar com a nossa pauta de reivindicação, eu acredito que no dia 8 de março será deflagrada uma greve, e aí teremos uma greve com toda certeza dura, uma greve que nós necessitaremos de intensa mobilização, mas que é uma greve que tem tudo para ser vitoriosa. Acredito que nós somos guerreiros e a gente não tem medo de ir para a guerra, não. A gente vai assim com muita consciência, a gente vai com muita determinação, sabe? Olhando lá na frente os nossos objetivos. Acredito que vai dar certo.